Discernimento dos espíritos. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ele faz uma listagem dos dons espirituais. E no versículo 10, ele diz: a outro operações de milagres, a outro profecias, a outro discernimento de espíritos. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículos 1 a 3, ele dá uma aula sobre discernimento do espírito. Ele diz que aquele que confessa Jesus, que Jesus veio em carne, foi sacrificado, sofreu por nós, esse é de Deus, esse espírito é de Deus. E o que nega isso não é de Deus. Então fica até fácil a gente distinguir aquele que nega a Cristo e aquele que não nega. Um é de Deus e o outro não é de Deus. Eu mesmo enfrentei uma ocasião, uma senhora, ela que me interrompeu a minha palavra. Eu estava falando sobre o sacrifício de Jesus e ela fez um desespero, ela disse: eu não gosto de ouvir isso daí. Houve um que mandou até eu pular por esse assunto. E por aí vai. Essas pessoas que negam o sacrifício de Jesus, o espírito dessas pessoas não é de Deus. Mas há alguns casos que dependem de estratégia, dada por Deus por intermédio do seu Santo Espírito. Vou citar um exemplo: a espada de Salomão. Duas mulheres disputaram a mesma criança. O que ele fez? Traz uma espada lá, vamos partir a criança em duas partes, uma para cada mãe. A mãe verdadeira pulou. Não! É preferível a criança ficar viva com ela, que não é mãe, do que morrer. Salomão diz: aí está a verdadeira mãe. Eu mesmo tive uma experiência que, para mim, foi dada por Deus. Uma igreja passando por um vexame muito grande, um irmão lá dentro cometendo pecado nojento lá. Eu procurei o pastor. E aí a situação do irmão fulano de tal aí? Ele falou: a irmã fulano de tal anda conversando com você, né? Não havia conversado comigo, não. Nenhuma irmã havia conversado comigo. Mas ele falou: a irmã fulano de tal conversou com você, né? Aí eu perguntei em cima: e o que o senhor acha da conversa da irmã fulano de tal? Ele disse: eu já falei para ela que ela tem que ser mais humana para com o nosso irmão. Eu falei: quer dizer então que a pessoa pode ter razões para cometer pecados feios, né? Então, com uma perguntinha, Deus me deu essa pergunta como estratégia para discernir 3 espíritos. O do faltoso, que eu fiquei sabendo mais, a da irmã com quem eu não conversei e fiquei sabendo a conversa dela, e o do pastor negligente, passando a mão por cima, não querendo entrar no caso, para ficar livre, ficar numa boa, e a igreja sofrendo com as capas de Acã, está no meio da sua vida. Esse pastor, eu falei para ele: ó, reverendo, o senhor vai dar conta, hein? Então, nós precisamos de estar em comunhão com Deus para Ele nos dar a estratégia necessária para o discernimento dos espíritos. Na próxima, eu desejo falar sobre os mais lindos pés do mundo. Até lá, sejamos dirigidos por Deus em Cristo Jesus. Amém.